Olá pessoal, professora Vânia Araújo, e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso materialzinho, né? No bloco passado eu estava falando para vocês das relações de sentido entre as palavras. A expressão relações semânticas ou valor semântico, você vai encontrar com muita frequência na maioria das provas dos concursos, né? Independentemente do nível da prova, as bancas sempre cobram. Eu sempre tomo cuidado de falar com os alunos. As bancas, quando cobram a língua portuguesa, elas vão cobrar gramática, a semântica, que trata do sentido, e a estilística, que trata exatamente dos enfeites, dos floreios que nós fazemos na língua. Aqui nós estamos vendo a semântica, posteriormente iremos ver a estilística. Pois muito bem, o que a gente vai falar nesse bloco? Sobre as relações de sentido que as palavras podem adquirir, seja dentro do texto, seja fora dele. Então, vamos começar aqui as duas principais relações, né? Então, olha lá. Relações de sentido entre os vocábulos no texto. Ora, o que é isso? É quando a banca cobra o sentido contextual. Existem bancas que gostam mais de cobrar sentidos contextuais e existem bancas que gostam mais de cobrar sentidos literais. Por exemplo, a FGV prefere cobrar sentido literal, a banca CESP prefere cobrar o sentido contextual. O que eu coloquei ali para você? Ó? A atribuição correta de sentido a determinadas palavras revela-se crucial para a compreensão das informações a serem avaliadas em cada questão da prova. Veja a seguir as principais relações de sentido entre as palavras. As principais relações de sentido entre as palavras são de sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia. Então vamos ver aí a sinonímia. Essa sinonímia ela ocorre quando palavras podem ser substituídas umas pelas outras sem prejudicar a compreensão das ideias do texto. Eu vou sublinhar isso aqui e vou pedir à câmera para mim para nós conversarmos sobre este assunto. Esse conteúdo de sinonímia e antonímia nós estudamos bem crianças ainda, por volta dos 10 anos de idade. Quando nós estudamos este conteúdo, os nossos professores, sabendo que a nossa capacidade de abstração é muito reduzida aos 10 anos, o que eles fazem? Nos dão definições simplórias, né? É o caso das palavras sinônimas. Você vai observar que quando você é criança, o professor nem fala em sinonímia. O professor fala em palavras sinônimas e palavras antônimas. Os conceitos de sinonímia e antonímia você só começa a estudar quando você está se preparando para fazer concurso, né? Até então o professor fala em palavras sinônimas. Qual foi a definição que o professor deixou cristalizada na sua memória de palavras sinônimas? Ele disse assim para você: sinônimas são palavras que têm mesmo significado. Olha isso! Sinônimas são palavras que têm mesmo significado. Quando você começa a fazer provas de concurso, você sabe que é necessário dilatar um pouquinho esse conceito. Não dá para eu falar que sinônimas são palavras que têm mesmo significado. Foi por isso que eu coloquei aqui para você o significado da sinonímia para as provas dos concursos, quaisquer que sejam. Então, vamos voltar ao nosso material. Aí nós temos, ó, sinonímia ocorre quando palavras podem ser substituídas umas pelas outras sem prejudicar a compreensão das ideias do texto. Uma relação de sinonímia se estabelece, por exemplo, entre os vocábulos rival, adversário e antagonista, entre unhas e garras, entre matar e assassinar, entre cloreto de sódio e sal. Observe que, a se considerar o contexto, não existe sinonímia perfeita. Por que a professora está dizendo para você que não existe sinonímia perfeita? Porque, embora as palavras possam ser associadas quanto ao sentido umas às outras, é o contexto que vai determinar a adequação de uma ou de outra. Veja, por exemplo, unhas e garras. Observe que unha é uma palavra que tem uma conotação neutra, real.
Garra já é uma palavra que tem uma conotação negativa. O verbo matar. Matar é um verbo que tem sentido real, não tem caráter de crime. Tanto é assim que animais matam para saciar a fome e para se defender apenas. Agora, o verbo assassinar tem uma carga semântica bem pesada, caracteriza crime. Cloreto de sódio já é um nome técnico usado em um contexto muito específico. Sal já é uma palavra que tem sentido amplo, muito usada em todos os outros contextos. Então, o que eu quero que você pense aqui, câmera para mim? Que as palavras exercem essa relação de sinonímia, mas acima de tudo nós temos de considerar a adequação delas àquele texto, àquele contexto, né? Veja, por exemplo, a palavra casa. A palavra casa para nós, ela tem alguns sentidos cultos e ela possui também alguns sentidos que são coloquiais e que, portanto, não seriam aceitáveis num texto mais culto. Então, sempre considere isso. Eu não posso determinar a relação de sinonímia como algo fechado, de que uma palavra tem que ter o mesmo sentido da outra. Não, nas provas dos concursos, a sinonímia vai ocorrer quando você puder tirar do texto uma palavra, colocar outra em seu lugar e preservar a relação de sentido, que é um exemplo que eu vou te dar aqui agora. Voltemos então para o material. Olha só, um exemplo de sinonímia contextual pode ser constatado abaixo. Olha só o texto que a banca deu ao leitor, ao candidato para ler. O autor disse: eu me considero um consumidor tão consciente e tão educado que nunca compra nada sem antes fazer uma tomada hemisférica de preços. No item da prova, a banca pôs: pode-se substituir o vocábulo hemisférica pela palavra minuciosa sem que isso altere as relações de sentido do texto. Quando a banca diz sem que isso altere as relações de sentido do texto, o que ela está afirmando que tem que haver entre essas palavras? Uma relação de sinonímia. Quando você olha o significado da palavra hemisférica, olha aqui. Hemi quer dizer metade. Então, hemisférica literalmente significa relativa à metade de uma esfera. Ou pode significar também relativa aos hemisférios norte e sul. Ora, quando a banca pede que você substitua a hemisférica por minuciosa, o que significa minuciosa? Detalhada, esmiuçada, pormenorizada e até criteriosa. Vamos ao texto então para nós vermos se este item seria dado como certo. Eu me considero um consumidor tão consciente e educado que nunca compra nada sem antes fazer uma tomada minuciosa de preços. Perfeito. O que eu vou afirmar aqui? Que entre os vocábulos minuciosa e hemisférica houve uma relação de sinonímia contextual. Observe bem que essa sinonímia não existe no dicionário. Ela é meramente contextual. Então, tome muito cuidado. Essa é a nova definição para você nas provas dos concursos. A sinonímia existe quando uma palavra puder ser substituída pela outra sem prejudicar a compreensão das ideias do texto. Agora vamos para a relação de antonímia. Olha lá. Ocorre quando duas ou mais palavras se opõem quanto ao significado dentro do texto. Observe que o próprio prefixo grego anti com i já quer dizer oposição. Então, a relação de antonímia existe quando as palavras se opõem quanto ao significado, né? Tem sentidos opostos. Olha só o exemplo que nós temos aqui de vocábulos antônimos. As palavras feliz e infeliz. Neste caso, nós podemos dizer que essa antonímia é perfeita, porque o que nós temos aqui? Um prefixo que indica negação. Euforia e melancolia.
Essa antonímia não é perfeita, mas você observa que são sentidos que se chocam. Os conceitos de bem e mal, de sagrado e de profano. Essa é a ideia de oposição mais comum para nós. Agora, eu quero te apresentar a ideia de antonímia contextual, que é bastante cobrada em provas. No primeiro exemplo que eu vou te dar aí, é de uma prova da banca CESP. Olha só, a oposição conceitual existente entre os vocábulos branco e vermelho, que foram usados, dois vocábulos usados por um autor em um texto. E essa oposição conceitual, ela tanto pode significar, ora, nós sabemos que a cor branca no mundo ocidental é associada ao conceito de paz. E sabemos que a cor vermelha é associada ao conceito de guerra. Então eu posso afirmar que haja entre branco e vermelho uma oposição conceitual? Posso sim. Também no mundo ocidental nós associamos a cor branca ao conceito de pureza e a cor vermelha ao conceito de pecado. Esses dois conceitos se chocam? São opostos? Sim. Então veja bem, isso é o que nós chamamos de antonímia contextual. Qual é o outro exemplo? Fundação Carlos Chagas, numa dessas provas, ela cobrou um texto, eu até vou pedir a câmera aqui para mim. Ela pegou um texto do jornal Folha de São Paulo que fazia uma enquete perguntando aos leitores: você acha que a propaganda infantil deve ser proibida por lei? Foi essa pergunta que a Folha de São Paulo fez aos leitores. Você acha que a propaganda infantil deve ser proibida por lei? E a Carlos Chagas pegou a resposta de um dos leitores do jornal Folha de São Paulo a essa pergunta. E a resposta era: ao caminho simples, proibir, e ao caminho correto, educar. Num dos itens da prova, a Fundação Carlos Chagas colocou: estabelece-se no texto uma relação de antonímia entre os vocábulos simples e correto. Você sabe bem que numa situação normal, que no dicionário, não é possível encontrar essa oposição de sentidos entre simples e correto. Aliás, simples e correto estão muito mais para uma relação harmônica do que desarmônica. A maneira como essas palavras foram usadas no texto é que nos autoriza a dizer que no texto elas foram usadas com sentidos opostos. Quando o autor diz ao caminho simples e ao caminho correto, o que ele quer dizer? Ele quer dar a esse conector de adição e um valor adversativo. É como se ele dissesse ao caminho simples, mas ao caminho correto. E aí a banca põe: estabelece-se no texto uma relação de antonímia entre os vocábulos? Sim, porque se ele diz para mim ao caminho simples, mas ao caminho correto, o que ele quer dizer? Que o caminho simples é incorreto e que o caminho correto é mais difícil de trilhar. Educar dá trabalho, por isso a gente prefere empurrar ao Estado a obrigação de proibir a publicidade infantil. Essa foi a ideia que ele quis atribuir. Vamos voltar aqui para o nosso material. Então aí eu coloquei para você, ó, a oposição que se estabelece entre simples e correto na oração: ao caminho simples, proibir, e ao caminho correto, educar. Porque neste caso, simples está para incorreto e correto está para difícil, complexo. Portanto, são duas palavras que se opõem quanto ao significado no texto, que é o que a professora te falou aqui, ó, antonímia contextual. Muito bem, minha gente, vamos agora para a relação de paronímia. Olha só para você memorizar facilmente a relação de paronímia. Pense no prefixo grego par. Par significa parecido, aproximado. Então, pensemos o seguinte: onde é que ocorre a relação de paronímia?
Ora, nos dois primeiros casos, quando eu falei de antonímia e de sinonímia, a oposição era no campo do conteúdo, porque era no campo do sentido. Neste caso aqui, nós temos a mudança no campo da forma dos vocábulos, ou o que é a forma? O aspecto físico, que é a mudança na grafia e na pronúncia. Então, o que é a relação de paronímia? Ela ocorre quando palavras ou expressões possuem grafia e pronúncia parecidas. Grafia e pronúncia parecidas, mas têm sentidos diferentes. Então, olha só a relação de paronímia. Quando palavras ou expressões possuem grafia e pronúncia parecidas, daí ser parônimas, mas têm sentidos diferentes. Esta é, portanto, a relação mais perigosa nas provas. Por isso mesmo ela é a mais importante e costuma ser muito cobrada nas provas. Por que ela é perigosa? Porque a própria ansiedade, o próprio nervosismo faz com que você confunda os significados. Eu vou te pedir a câmera aqui só para eu te lembrar. É bastante comum que as bancas coloquem, inclusive nos próprios comandos, a diferença entre ratificar e retificar, ao encontro de e de encontro a, porque o examinador sabe que o próprio nervosismo pode fazer com que você confunda os significados. Então fique muito atento. E qual é o conselho que eu te dou? São vários os parezinhos de palavras ou expressões parônimas. Procure desvendar o sentido dos principais para que você não tome sustos e não se confunda na hora da prova. E nós ainda temos um triozinho, ó, migrar, emigrar e migrar. Né? Então procure saber esses significados, porque isso, como eu te falei, cai muito em prova, já que os examinadores sabem que o próprio nervosismo depõe contra você. Vamos voltar aqui para o material. Olha lá, alguns termos que provocam equívocos de interpretação. A diferença entre acidente e incidente. O que é o acidente? Algo imprevisto que tem caráter normalmente negativo. E o que é o incidente? É algo que designa um fato geralmente associado a atrito, né? A um atrito, a um choque. As palavras delação e dilação. E olha que delação é uma palavra muito atual, né? O que significa delação? Diz respeito à denúncia, à acusação, à revelação de crime ou delito. Por exemplo, o deputado foi delatado por membro do Conselho Fiscal da construtora. E nós temos a palavra dilação, que vem de dilatar, né? Então, observe, a dilação significa estender, né? Um prazo, por exemplo, adiar, diferir. Então, observe, a dilação do prazo de entrega dos depoimentos depende de decisão do juiz responsável pelo processo. Isso aqui é muito comum nas provas de concurso, minha gente. Aí aqui a professora colocou para você, ó, alguns exemplos de palavras ou de expressões parônimas. Veja a diferença. Ir ao encontro de significa estar em consonância, estar de acordo. Ir de encontro a significa exatamente o oposto. Chocar-se, opor-se. Olha as duas expressões aí, ó, na medida em que é uma locução causal, equivalente a tendo em vista que, porque. E nós temos a medida que não tem a preposição em, que é uma locução proporcional, que equivale a proporção que. Observe as palavras infração e inflação. Né? Infração é uma violação da lei. A inflação é a desvalorização de uma moeda. Também aí no caso da infração e da inflação, é bom você se lembrar de infringir
e infligir. Infringir significa também violar a lei. Infligir significa aplicar multa ou castigo. Observe também a diferença entre cível e civil. Cível é relativo ao direito civil, que é o direito pertinente ao cidadão. E civil já é diretamente relativo ao cidadão. Agora veja esse conteúdo, como é que pode esse conteúdo ser cobrado em prova. Então, neste caso, agora eu vou pedir a câmera para mim. Olha só. Eu coloquei ali para você que ao invés de significa ao contrário de. Então, a expressão ao invés de, ela dá a ideia de oposição. E muita gente usa de forma discriminada nos textos, coisa que é errado, porque ao invés de só significa oposição. Já o em vez de dá a ideia de em lugar de, ideia de substituição. Então, o correto é eu dizer, em vez de ir à aula, foi ao cinema. Por que eu não posso falar ao invés de ir à aula? Porque ir ao cinema e ir à aula não são atividades que se choquem. Você apenas substitui uma atividade pela outra. Então, o correto é, em vez de ir à aula, foi ao cinema. Na prova de um concurso, a banca pegou um texto em que o autor colocou: ao invés de pescar com tarrafas, os pescadores preferiam iscas. Ao invés de pescar com tarrafas, os pescadores preferiam iscas. Aí eu te pergunto, pescar com tarrafas e... Perdão, tu? Pescar com tarrafas e pescar usando iscas são duas atividades que se chocam? São dois modos de pescar que se chocam? Não. O que a pessoa faz é substituir um modo de pescar pelo outro. Então não é adequado eu dizer, ao invés de pescar com tarrafas, os pescadores preferiam iscas. No item da prova, a banca pôs: é correto substituir a expressão ao invés de por em vez de. E o item era certo. Voltemos aqui para o material para você ver como é que isso funciona. Aqui nós temos, ó, se a banca pergunta para mim, é correto substituir a expressão ao invés de por em lugar de, mantendo-se a correção gramatical e as relações de sentido do texto? Errado. Por que é errado? Porque se eu substituo ao invés de por em lugar de, eu preservo a correção gramatical, mas eu mudo a relação de sentido. Agora, veja lá na prova, o autor diz, ao invés de pescar com tarrafas, os pescadores preferiam iscas. O item da prova trazia, é correto substituir a expressão ao invés de no texto por em lugar de. Neste caso, o item era certo. Por que era certo? Porque a banca diz, é correto substituir. Quando a banca diz, é correto substituir, o que ela quer dizer para você? Que o autor usou errado no texto dele. Olha só que maneira diferente de cobrar este conteúdo. Muito bem, vamos agora para a relação de homonímia. O que a professora te explicou? Que par quer dizer apenas parecido. E o que quer dizer homo? Homo quer dizer igual, igual. Então, observe que a relação de homonímia também ocorre no campo da forma. Por quê? Porque ela ocorre quando as palavras apresentam grafia ou pronúncia igual, normalmente por causa da sua origem, mas tem sentidos diferentes. Então, vamos de novo? A homonímia acontece quando palavras têm grafia ou pronúncia igual, mas têm sentidos diferentes. As palavras homônimas se subdividem. Então, a primeira subdivisão é esta aí, ó. Homônimas, homógrafas. Como é que você vai memorizar isso? Você já sabe que homo significa igual. Grafo quer dizer grafia, escrita. Então, o que são as homônimas homógrafas?
São as palavras que possuem mesma grafia, mas têm pronúncias e sentidos diferentes. Observe aí os exemplos, ó. Sede. Observe a pronúncia, olha a transcrição fonêmica. Sede, vontade de beber. Sede, matriz de uma empresa, casa de fazenda. Almoço é um substantivo. Almoço é um verbo. Colher é um verbo. Colher é um substantivo. Tá vendo aí a diferença? A grafia é a mesma, mas se mudar a pronúncia, mudam os significados. Agora vamos para as homônimas homófonas. De novo, para você memorizar facilmente. Homo significa igual. Fono quer dizer som, pronúncia. Então, o que são as homônimas homófonas? São as palavras que têm mesma pronúncia, mas têm grafias e sentidos diferentes. Muito cuidado para não confundir. Veja os exemplos. Acender sem S significa atear fogo ou iluminar. Acender com S significa subir, elevar-se. Olha só o caso das palavras sessão. Sessão com C e 2 S's é oriundo do verbo ceder, que quer dizer doar. Então, a cessão, na verdade, é uma doação. Daí você ter o termo cessão de direitos. Cessão com S e C cedilha significa repartição, departamento ou divisão. Sessão com S e 2 S's é a duração de um evento, né? Sessão de cinema, sessão de uma reunião é a duração do evento. Existem várias palavras que são homônimas homófonas. Cela com C, que significa compartimento minúsculo, cômodo minúsculo. Cela com S, que pode significar arreio, né, que é aquele dispositivo usado para arrear montarias, e pode significar também presente do indicativo do verbo selar. Quem sela um envelope, lacra ou põe selos. Quem sela um compromisso, firma. Neste caso é com S. Aí as homônimas perfeitas, olha que interessante. Por que elas são consideradas perfeitas? Muito simples, porque elas têm mesma grafia e mesma pronúncia. Apenas os sentidos é que são diferentes. Observe o exemplo da palavra real. Real pode significar verdadeiro, real pode ser relativo à realeza e real é a moeda brasileira. Sentença pode significar uma condenação, mas pode também, a sentença no campo do direito é uma condenação, a sentença no campo da língua portuguesa é uma frase. Olha a palavra mente, pode significar o nosso intelecto, mas pode ser também o presente do indicativo do verbo mentir, e mente é um sufixo normalmente denotador, de modo que nós estamos abolindo das nossas vidas. Suavemente, independentemente. Aí olha a observação que eu coloquei para vocês. As homônimas perfeitas são também denominadas nas provas como palavras polissêmicas, palavras polifônicas, plurívocas ou plurissignificativas. Turma, as homônimas perfeitas compõem a maioria das palavras da língua portuguesa, porque a maioria das palavras da língua portuguesa, embora tenham mesma grafia e mesma pronúncia, possuem sentidos diferentes. Vamos agora falar sobre as formas variantes. O que são essas formas variantes cobradas nas provas? São as palavras que, embora tenham o mesmo sentido, observe que aqui agora nós vamos na contramão. Nas relações passadas,
você podia ter maneira diferente de grafar, maneira diferente de pronunciar, mas sempre mudava o sentido. Aqui não. Aqui você tem duas maneiras diferentes de escrever. Olha só, duas maneiras diferentes de escrever e de pronunciar, sendo que o sentido é o mesmo. A Banca CESP cobra isso com muita frequência nas provas. Observe, são corretas as formas 14 e 14. Quociente e quociente, cotidiano e quotidiano, traslado e translado, percentual e percentagem, percentual e porcentagem, séptico ou cético. Olha o caso interessante dessas duas aí, ó, projétil, cujo plural é projéteis, e projetil, cujo plural é projetis. Então, observe que interessante, duas maneiras diferentes de grafar e de pronunciar, tanto no singular quanto no plural. Também você tem as formas corretas, aterrissar e aterrizar. E você ainda tem caráter, caracter e caractere, sendo que neste caso você tem uma única forma de plural, que é caracteres. Professora, qual é o plural de caráter? Caracteres. Olha que bacana. Aí vamos então ver agora a polissemia. Polissemia do discurso. O que é a polissemia? Poli quer dizer vários. Sema quer dizer sentido, significado. Então, a polissemia consiste no fato de uma mesma palavra ou expressão possuir significados diferentes, os quais se explicam pelo contexto. Eu usei aqui apenas o exemplo da palavra mão para que você veja. Olha só, passar uma mão de tinta no portão significa dar uma demão. Dar uma mão a alguém significa ajudar. Passar a mão no dinheiro do outro significa roubar. Abrir mão de algo significa prescindir, dispensar. Abrir a mão significa gastar. Lançar mão de algo significa utilizar. Olha que caso interessante. Quando você abre mão de, você dispensa. Quando você lança mão de, você utiliza. Olha se essa língua portuguesa não é a verdadeira flor do lácio, inculta e bela. Que coisa linda que nós temos. Que fenômenos interessantes que nós temos nessa língua nossa, né? Olha a observação que a professora colocou aí para você. O antônimo de polissemia é a monossemia, porque a polissemia, quando as palavras têm vários sentidos. A monossemia, quando a palavra apresenta um único sentido. Neste caso, qual é o exemplo que eu tenho para você? Do vocábulo televisor. Televisor tem um único significado. Para fecharmos este nosso agradável encontro, eu vou pedir à câmera para mim para eu te contar uma história. Nas minhas aulas presenciais, eu sempre dou aos meus alunos um exemplo de polissemia muito interessante. Eu digo para eles, qual é a inscrição que nós lemos normalmente na traseira das vans que carregam crianças para a escola? Normalmente as vans trazem a inscrição, cuidado crianças, sem nenhum sinal de pontuação. E eu falo para eles, isso é um exemplo de discurso polissêmico, porque ele admite várias interpretações. Você sabe que uma pessoa que gosta muito de crianças entende, interpreta cuidado crianças de uma forma. Uma pessoa que não gosta muito de crianças vai interpretar aquilo de outra. E as próprias criancinhas vão interpretar essa expressão como um vocativo. Cuidado, crianças. Ora, é a mesma frase, mas que pode ter interpretações diferentes dependendo daquele que lê esta frase.
Pessoal, obrigada pela atenção de vocês e eu os aguardo no próximo bloco. Até mais!